just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor separou na sua agenda, Pai, na nossa agenda, esse momento aqui, esse nosso encontro hoje, Pai. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente para tudo que nós vamos ouvir, Pai, de Ti, através do Teu servo, Senhor. Nesse momento, Pai, faça-se sobre a vida do pastor Beto, aquilo que está escrito no Evangelho de João. Importa que eu diminua e que o Senhor apareça. Em nome de Jesus. Pastor Beto, Deus te abençoe e te use em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. A paz do Senhor para aqueles que eu não vi. Saí aqui da frente. Glória a Deus por estarmos juntos aqui, né? Vocês vão receber uma intimação em casa, alguns irmãos, por abandono. Tem uns irmãos que me abandonaram aí. Estou passando, sendo vítima de maus tratos. Os irmãos esqueceram de mim. Tem gente que nem lembra mais. Pastor Beto, não, esse rapaz aí. Glória a Deus que a gente está junto aqui. E muito bom, né? A gente poder compartilhar da palavra do Senhor. Em especial hoje, vamos falar de descanso, né? Descansando, coisa boa. Eu ia trazer uma rede para pôr aqui, né? Coisa bem típica de baiano. A gente põe uma redezinha aqui. Eu falo para todo mundo, quando eu cheguei aqui na Bahia, quase 14 anos atrás, era na época daqueles celularzinhos ainda, não tinha essa modernidade de hoje. Mas lembram quando os celulares entravam em home? Aí ele entrava em home, quando eu desci do avião, eu não sabia muito bem onde eu estava, eu viajava muito aqui para esse Nordeste, aí eu desci na Bahia aqui, aí o celular apareceu assim, entrou em home, estava escrito assim, procurando rede. Eu falei, tô na Bahia. Falei, tô no lugar certo. Foi, me acostumei, né? Eu achei que ia ser difícil, foi tão rápido acostumar. Glória a Deus por isso, gente. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos compartilhar hoje sobre descanso, tá? O tema aqui é descanse na sombra. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que vir mais para cá. Vai ter que ficar na frente mesmo, para não dar essa microfonia aí. Tá bom? Então, assim, a gente quer compartilhar hoje um pouquinho sobre essa questão de descansar na sombra. Como é que é isso? Troca o microfone. Vamos aqui. Eita, agora sim. Agora eu tô parecendo gente, ó. Agora eu fiquei homem com O maiúsculo. Mas glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Então eu queria abrir, eu vou meditar alguns textos com os irmãos. Talvez vocês não precisem abrir, que eu quero ler, tá? Então vou ler aqui em Hebreus 10, 1, sobre a gente falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui, tá? Do que a gente vai tratar, tá dentro desses textos bíblicos. E é uma meditação rápida, mas é mais para a gente poder compartilhar e lembrar um pouquinho daquilo que Deus falou no retiro conosco, através do pastor Álvaro, sobre essa questão do descanso, descansar na sombra do Onipotente. Hebreus 10, 1 diz, a antiga aliança era apenas um vislumbre das boas coisas da nova aliança. A antiga aliança, está dizendo o texto, que era apenas um vislumbre, a sombra era, ou seja, traduzindo aqui para nós, tudo da antiga aliança, tudo do Velho Testamento apontava para Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu, todos aqueles retratos, aquela história de reis, de juízes, de profetas, todas essas coisas apontavam para Jesus Cristo, que está lá no Novo Testamento, que nós vamos ver. Uma vez que a antiga aliança, a aliança da lei, não era completa em si mesma, ela não poderia aperfeiçoar os que participavam dela. Outro texto, 2 Coríntios 4, versículo 6. Diz assim, porque Deus disse que a luz brilhe nas trevas, e nossa vida ficou cheia de luz, e essa luz resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9. Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal. Qual é a nossa alta vocação do nosso trabalho sacerdotal? É falar, não, eu sou sacerdote do meu lar. Apaga isso aí. Tem nada de sacerdote do lar, não. Nossa alta vocação sacerdotal é oferecer a Deus sacrifício vivo, santo e agradável, como diz lá em Romanos 12, versículos 1 e 10. Para serem um povo santo, são instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele faz na vida de vocês. De nada que nós éramos para alguma coisa, de rejeitados
para aceitos, das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus Pai, para a glória do Senhor. Amém, Senhor? Obrigado, Deus, por essa oportunidade que a gente tem de compartilhar a Tua palavra. O Senhor esteja ministrando nos nossos corações, ó Pai, nos ensinando, ó Deus, trazendo para nós, ó Pai, cada dia, Deus, nós queremos viver essa novidade de vida. Então traz novidade de vida para nós entendermos, Deus, que te servir é muito bom. É muito bom te servir, Deus. Obrigado por essa nosso encontro, essa nossa reunião aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Amém? Diga para o seu irmão aí, meu irmão, você foi criado para a glória de Deus. Diga aí para o lado do seu irmão, fomos criados para a glória de Deus. Lá nessa antiga aliança e na nova aliança, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra do Senhor, ela aponta para Jesus Cristo. O evangelho de Efésios é a carta de Paulo aos Efésios é uma carta fascinante, porque é uma carta que resume tudo isso. Ela fala exatamente isso, que todas as coisas convergem para Jesus Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, todas as coisas, tudo aponta para Jesus. Tudo é para Ele, tudo foi feito por Ele, tudo é para a glória do Senhor Jesus. Nada do que foi feito se fez. E nós, que vivemos nesse presente século aqui, nós precisamos, a nossa vida também precisa apontar para o Senhor Jesus. Esse é o foco da nossa vida, esse tem que ser o foco da nossa vida. Lembram? Cristianos. Essa palavra remete você a alguma coisa? Cristiano, quando fala dessa palavra cristiano, remete você para onde? Não é o cristiano do baba, não. É esse aí. Essa palavra cristiano nos remete lá a Antioquia, na igreja primitiva. Alguém lembra disso? Foi a primeira vez que aqueles seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, eles foram chamados de cristianos. Por isso nós levamos o nome de cristão, ou seja, eles foram chamados de pequenos cristos. Eles se pareciam tanto com Jesus, a vida deles apontava tanto para Jesus, que eles foram chamados de cristianos, ou seja, olha os pequenos cristos andando ali. Olha lá os cristinhos andando, fazem igualzinho a ele. Tudo que eles falam, tudo que eles fazem, as coisas acontecem, tudo era igual ao que Jesus fazia. Por isso que eles foram chamados de cristianos, e nós precisamos levar isso conosco. Esse é o primeiro entendimento. Deixa eu falar uma coisa aqui importante para quem principalmente está chegando na igreja agora. Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter do Evangelho. Nós fomos criados para a glória de Deus. Talvez lá atrás você não soubesse nada disso, não entendesse nada disso. Esse negócio de ser criado, eu nasci, meu pai me criou, minha mãe me criou, e eu vivo minha vida, toco minha vida. Quando você chega no Evangelho, a primeira coisa que você tem que entender, se você não entender isso, vai ficar muito difícil. Você foi criado para a glória de Deus. Se nós não entendemos essas coisas, nós vamos viver esse Evangelho que está sendo pregado aí fora. Ou seja, o que importa é a glória do homem. O que importa é o homem ser glorificado. Tudo leva de encontro ao homem. Deus tem que servir ao homem. A gente tem que encostar Deus na parede, determinar as coisas para Deus. E assim vai se levando dentro da igreja e a gente vai negociando, barganhando com Deus. Mas eu quero dizer para a gente uma coisa. Não importa o quanto nós somos imperfeitos. Não importa que nós sejamos pecadores. O mais importante é que nós enxerguemos que na nossa vida, se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor, nós podemos ser usados para a glória de Deus. Deus quer nos usar, cada homem que está aqui, quer usar a minha vida, a vida de cada um aqui, para que o nome dele seja glorificado. E Deus tem nos convocado, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas Deus tem convocado um povo para se aprofundar na palavra dele. Deus tem convocado um povo para meditar, para trazer aquilo que é essência da palavra de Deus, aquilo que é importante a gente viver, para viver esse evangelho, irmãos, que a Bíblia fala que é o evangelho de poder. O evangelho que nós pregamos é um evangelho de poder. E esse poder chama-se Espírito Santo que habita em nós. Em cada um de nós habita o Espírito Santo.
E esse Espírito Santo não é qualquer poderzinho, não é um negócio de, pelos poderes de Grayskull, não tem não. Espírito Santo é poder, é dinamis, é poder de Deus para a nossa vida. E nós temos vivido muito pouco isso. Nós temos deixado de viver algumas coisas preciosas para nós, justamente porque nós não temos conhecido, não temos nos aprofundado na palavra. O nosso evangelho acaba sendo um evangelho muito raso. E nós vemos um exemplo disso na igreja primitiva. Nós vemos os discípulos antes do batismo do Espírito Santo e depois do batismo com o Espírito Santo. A nossa vida ela é assim marcada, antes do batismo com o Espírito Santo e depois do batismo com o Espírito Santo. Aqueles discípulos antes do batismo com o Espírito Santo, como é que eles eram? Como é que aqueles discípulos eram? Pedrão, eu, Senhor, todo mundo pode te negar. Às vezes a gente vê isso na igreja, né? Eu, Senhor, todo mundo pode negar. Eu não, estou disposto a morrer pelo Senhor. Pedrão, vou te dizer uma coisa, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, ou que o galo cante, você negará 3 vezes. Como é que é o negócio aí? Isso é uma pegadinha boa, né? O galo cantou 3 vezes, ou como é que é o negócio? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Foi isso que Jesus Cristo disse para Pedro. E aconteceu exatamente. Ou seja, o que aconteceu antes do Espírito Santo? Um traiu, um negou e 10 picaram a mula. 10 se mandaram. Essa é a realidade do homem sem o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa realidade. Nós precisamos encarar isso na nossa vida. Quantas vezes nós estamos saindo fora, estamos pulando fora, por qualquer coisinha. Ah, meu Jesus morreu na cruz, a turma se mandou, acabou por ali, encerrou. Sendo que a cruz é um marco do cristianismo. É o começo da nossa vida com Jesus. Para aqueles discípulos tinha encerrado ali. Jesus morreu e encerrou, cada um foi tocar a sua vida, aquele monte de gente, 2 discípulos no caminho de Emaús, um monte de gente para um lado, outros voltam para pescar, o povo decepcionado. Tudo isso porque verdadeiramente eles não tinham dado atenção para aquilo que Jesus tinha falado e tinha ensinado. Quantas vezes nós não temos dado atenção para aquilo que Jesus tem nos ensinado? Temos lido a palavra, ouvimos pregações excelentes, mas às vezes os nossos ouvidos não estão abertos. Ouve, ó Israel, o nosso Deus, Ele é o único Deus. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós hoje. Aqueles discípulos, na hora que eles tiveram o Espírito Santo na vida deles, o que aconteceu? Diz a tradição, Pedro, quando foi morrer, Pedro falou, eu não sou digno de morrer igual ao meu Jesus, me crucifica de cabeça para baixo. Paulo foi degolado, os outros discípulos foram cerrados ao meio, ou alguns outros. Gente morreu queimada como tochas acesas nas pontas das cidades. E tantas outras coisas, aquele povo morreu, mas eles morriam e não negavam o nome de Jesus. Porque estavam cheios do Espírito Santo. Aqueles mesmos que negaram, aqueles mesmos que abandonaram, depois do batismo com o Espírito Santo, foram esses mesmos que falaram, pode matar, pode fazer o que vocês quiserem, mas eu não nego o nome de Jesus. É para isso que o Espírito Santo habita em nós. Depois que o Espírito Santo habita em nós, irmãos, nós não podemos ser mais os mesmos. Isso é fato na nossa vida, nós não podemos ser mais os mesmos. Não é uma simples mudança que acontece de fazer coisas ou deixar de fazer coisas. Não é essa mudança. Essa mudança do Espírito em nós é uma explosão interior que acontece. Isso é algo que acontece, que é o dinamis de Deus, é um poder que a gente fica, quando a gente fala muito em primeiro amor, quem passou por essa experiência, que a gente fala que a gente precisa voltar ao primeiro amor, essa experiência é fascinante, é a maior experiência que o ser humano pode passar. O dinamis de Deus, o Espírito Santo habitando em nós. Quando eu cheguei na igreja, algum tempo atrás, quando eu cheguei na igreja há 20 e poucos anos atrás, eu cheguei com gosto de gás na boca, né? Jesus Cristo, tudo para mim. Eu só faltava arrancar as páginas da Bíblia e comer literalmente as páginas da Bíblia. Paixão por Jesus, sede. E lá na igreja eu escutei falar assim, falou, esse fogo aí, ó, você tá com esse fogo aí porque você está começando agora. Você vai ver só, daqui uns 2, 3, 4, 5 anos, essa bola vai abaixar. Eu falei, em nome de Jesus isso não vai acontecer não. E glória a Deus, irmãos, eu vou para 21 anos que eu estou caminhando junto com o Senhor. 21 anos que eu caminho verdadeiramente junto com o Senhor. E esse fogo não se apagou. Essa chama só cresceu. Essa dinamis só cresceu na minha vida. Isso tem sido um marco na minha vida. As batalhas vêm, as lutas vêm, sim, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele sustenta. Ele está ali falando, levanta, acorda, olha para mim, tem um negócio aí dentro de você que se chama dinamis, que eu coloquei.
Isso é Deus falando. Então olha para isso aí. Vai buscar e eu vou fazer você explodir cada vez que você buscar. É isso que o Espírito Santo tem para fazer com nós. Nós precisamos viver verdadeiramente o que Deus tem para nós hoje, através da nova aliança. Qual é a nova aliança? Jesus Cristo. Isaías 29, versículo 13 diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Nós só vamos conseguir servir verdadeiramente ao Senhor, nós só vamos conseguir viver essa explosão do Espírito Santo dentro de nós, se realmente nós estivermos apaixonados por Jesus. Às vezes nós temos alguma resistência, às vezes nós temos resistência de falar, eu sou apaixonado por Jesus. Talvez pela nossa masculinidade, né? Sou muito macho, esse negócio de paixão, tal, essa coisa, né? Jesus, a gente só vai conseguir verdadeiramente viver o Espírito Santo dentro de nós. Tudo o que Ele tem para fazer na nossa vida, se nós realmente formos apaixonados por Jesus. E um coração apaixonado por Jesus é aquele coração que experimentou Jesus Cristo na sua vida. É aquele coração que experimentou Jesus Cristo na sua vida. Salmo 34, versículo 8 diz assim, ó provai e vede que o Senhor é bom. Ó provai e vede. Como é que é esse negócio de provar e vede que o Senhor é bom? A gente precisa provar do Senhor, irmãos. Quantas vezes nós estamos na igreja há tanto tempo e não provamos de Deus? Nós não provamos do Senhor. Mas como é que nós não provamos de Deus? Jesus estava num barco, Jesus mandou os discípulos ir atravessar o mar e mandou os discípulos irem na frente, falou, eu vou depois. E eis que, de noite, os discípulos saíram, eis que de noite chega um cabra andando pelo mar. Lembra dessa história? Chega um cabra andando pelo mar. Quando esse cabra chega andando pelo mar, os caras se assustam, é um fantasma, do que? Aí Jesus fala, calme-se, sou eu que estou aqui. E aí Pedrão, né, pula na frente. Senhor, se é o Senhor que realmente está vindo aqui para cima do mar, faça com que eu ande em cima do mar. Jesus falou, então vem. E Pedro, mais do que dispersa, foi embora e pisou e saiu andando. A gente não sabe quanto ele andou em cima do mar. Eu sei que ele andou. A Bíblia fala que depois ele afundou. Ele olhou que ele realmente estava andando em cima do mar, ele falou, nem acreditou que ele estava andando. Depois a Bíblia diz que ele afundou. Fato, irmãos, fato é que é o seguinte, aqueles discípulos que estavam no barco podiam até zombar de Pedro. Pedrão, você foi andando e depois afundou. Mas Pedro foi o único que experimentou de Jesus. Pedro foi o único que verdadeiramente experimentou de Jesus ali. Ele experimentou o sobrenatural de Deus. Ele teve uma experiência com o Senhor. Por isso que a gente vê o coração de Deus, de Pedro, apaixonado por Jesus. Aqueles outros estavam no barco. Às vezes nós estamos no barco com o Senhor Jesus. Estamos caminhando tanto tempo já com o Senhor. 5, 10, 15, 20 anos de igreja. Só que nós nunca tivemos a coragem de pôr o pé para fora do barco e falar, eu tive uma experiência com o Senhor. É essa experiência que a gente precisa ter com essa dinamis que tem dentro de nós, com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele se move dentro de nós e faz com que nós tenhamos um coração apaixonado. É por isso que nós temos que ser apaixonados por Jesus. O seu coração está apaixonado por Jesus? Você pode dizer isso hoje? Você já teve experiências com o Senhor para dizer que hoje o seu coração é um coração apaixonado por Jesus? Pelo que o seu coração bate? Nós vamos ver um vídeo rápido aqui. Agora nós vamos colocar. Quero que você preste atenção muito nesse vídeo. Eu não sei se essa mulher ela é cristã ou não é cristã, tá? Mas a palestra que ela faz tem tudo a ver com o nosso cristianismo. Tem tudo a ver com aquilo que nós pregamos. Então preste atenção nesse vídeo. É um vídeo rápido, 12 minutinhos, e depois nós damos continuidade nisso, tá? Esse vídeo tem muito a ver com a nossa vida cristã, em relação a tudo que nós fazemos na nossa vida. Se o nosso coração não estiver apaixonado por Jesus, tudo que nós fizermos aí fora, em especial algumas coisas, elas vão ser feitas por obrigação. Vão fazer simplesmente porque eu tenho que fazer. Mas quando o nosso coração bate por Jesus, é totalmente diferente. A minha vida passa a viver em função de Jesus Cristo. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, eu faço as coisas pela minha família porque o meu coração bate por Jesus. Eu sirvo os meus irmãos porque o meu coração bate por Jesus. Eu trabalho lá no meu emprego e eu dou o melhor de mim.
E eu favoreço o meu patrão, ou eu favoreço os meus empregados, porque o meu coração bate por Jesus. Se o nosso coração não bater por Jesus, se a nossa vida não estiver pautada nisso, nós vamos fazer muitas coisas obrigados aí fora. E isso se torna um fardo para nós. Por isso que Jesus fala que nós devemos fazer as coisas como se fosse para Deus e não para homens. E nós precisamos entender isso. E teve alguém na Bíblia que entendeu muito que era isso. Tem um cabrinha na Bíblia que chama-se Saulo de Tarso. Quem já ouviu falar desse cabra? Esse cabrinha é um cabra valente. Não vou nem entrar no detalhe da vida dele, porque ele não merece exaltação, não. Quem merece exaltação é o Senhor Jesus. Mas o cabra era bom. Depois passou a ser chamado Paulo de Tarso. E esse cabra, gente, se a gente ler a história dele, é uma história fascinante de Paulo. Esse cara era doido por Jesus. Esse cara era maluco por Jesus. Paulo fez coisas que a gente duvida que ele tenha feito. Nós sabemos que Paulo empreendeu 3 viagens missionárias. Nessas 3 viagens missionárias, nós não temos noção do que aconteceu exatamente. A Bíblia relata alguns fatos sobre essas viagens missionárias. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo foi em todas as cidades que ele entrou. Ele teve que sair de lá fugido, porque a perseguição era ferrenha, tentando prendê-lo, tentando matá-lo. Lá na frente dessa primeira viagem, ele passa numa cidadezinha chamada Listra. Essa cidadezinha está lá na Bíblia. A gente lê. Nessa cidade, Paulo curou uma menina que tinha os pezinhos para dentro. E aí, quando essa menina ficou curada, esse povo todo veio na frente de Paulo e Barnabé e foram tentar adorá-lo. E Paulo e Barnabé não permitiu que eles fossem adorados. O que aconteceu? Esse povo pegou e se revoltou contra Paulo. Esse povo se revoltou contra Paulo e sabe o que eles fizeram? Apedrejaram Paulo. A Bíblia diz que apedrejaram até a morte. Ele foi dado como morto. O pessoal pegou Paulo, levou para fora da cidade, colocou Paulo lá fora da cidade. E aí aqueles que eram amigos de Paulo ficaram lamentando. Poxa, ele era tão bonzinho, tal, morreu apedrejado, pregando o evangelho. Sabe o que Paulo fez? Paulo levantou pelo poder do Espírito Santo. Ele levantou como se não tivesse nada. Saiu limpando a roupa, limpando o pó, voltou para dentro da cidade e saiu. Vamos continuar, gente, porque o nosso alvo é pregar o evangelho. Aquele cara era louco por Jesus. Aquele cara tinha paixão por Jesus. Você é apaixonado por Jesus? Ele foi embora. Voltou lá para Antioquia, terminou a primeira viagem. Paulo sai para a segunda viagem. Ele e Silas faz o caminho contrário. Volta pelaquela cidade que ele já tinha sido perseguido, corrido, tinha sido apedrejado. Ele volta lá em Listra. Gente, eu nunca mais passaria naquela cidade. Eu nunca mais falo, de novo você é apedrejado, os caras vão me matar de novo. Dessa vez os caras vão abrir a cabeça para não garantir que eu vou morrer. Ele volta lá e vê a igreja crescente. Cada cidade dessa que ele volta, ele vê o poder do Espírito Santo, dinamis de Deus nessa cidade. E ele volta, vai lá em Listra e sai subindo, voltou. E ele vem para a primeira viagem na Europa. E glória a Deus por isso, que esse evangelho chegou aqui, porque Paulo foi lá bater em Filipos. Quando Paulo vai para Filipos, todos nós conhecemos essa outra história de Paulo. Paulo chega lá em Filipos e sai pregando na cidade. E quando ele pega na cidade, tinha uma jovem, adivinho, que tinha um bocado de gente que ganhava um dinheirinho com ela. E essa mulher sai atrás de Paulo, Paulo pregando, ela é isso mesmo, esse cara é de Deus, esse cara é o cara, olha, tudo o que ele está falando é de Deus, escutai o que ele está falando. E essa menina diz que passou alguns dias, a Bíblia falou que essa menina passou alguns dias fazendo isso. E Paulo, depois de alguns dias, esse homem de Deus, ele olha para trás, ele deve ter se injuriado, o Espírito Santo trouxe discernimento para ele, ele vira para trás assim e falou, está repreendido em nome de Jesus, sai dela. E mandou sair o diabo que estava na vida dela. Essa mulher ficou liberta do diabo, ou seja, Paulo quebrou a empresa dos caras. Paulo quebrou a empresa dos caras. Os caras ficaram revoltados com Paulo. Pegaram Paulo e Silas, que Paulo estava junto com Silas nessa segunda viagem, e o que eles fizeram? Colocaram na prisão. Pegaram vara, açoitaram Paulo, mas deram um pau nele e em Silas, jogaram os dois no calabouço, na prisão. Lá dentro ficaram presos. E eis que chega meia-noite, os dois tudo machucado. Lá dentro devia ter água, caverna, aquelas prisões eram terríveis. A Bíblia diz que estavam algemados pelas canelas. Aí um olha para o outro, lá para meia-noite assim, e um olha para a cara do outro e falou, rapaz, você tem alguma coisa melhor para fazer agora esse horário aqui? Aí ele olhou assim e falou, rapaz, não tem nada para fazer não. Como é que está a sua agenda? A minha agenda não está, não tem nada marcado para fazer agora não. Vamos louvar o Senhor?
E os dois começam a cantar. Meia-noite. E começa o louvor. O gozo do Senhor é a nossa força. O gozo do Senhor é a nossa força. O gozo do Senhor é a nossa força. É Ele quem me faz feliz assim. Os caras estavam quebrados, moído de pau. Tava tudo com os vergalhões, as costas tudo sangrando. Esse cara lá dentro, e nessa hora eu vejo, eu sempre, é um dos textos mais bonitos que eu acho da Bíblia. Eu vejo nessa hora o Senhor se levantando do trono. Falou, está subindo uma adoração, um louvor lá debaixo da terra que nunca veio. Está subindo de 2 corações apaixonados por mim. Esses caras são apaixonados por mim. Estão lá dentro morrendo, mas eles decidiram me louvar na pior hora da vida deles. E eles louvaram. E a Bíblia diz, toda a gente já sabe, aquele terremoto veio, abriu cadeia, a história do carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E o carcereiro creu e a casa do carcereiro toda foi salva, foram batizados com o Espírito Santo e Paulo levou salvação para aquela cidade, saiu dali depois e a história vai, mas eu estou contando isso porque aquele cara tinha o coração apaixonado por Jesus. Nós precisamos ter esse coração apaixonado por Jesus, porque quando nós falamos de descanso, descansar na sombra, qual é a sombra que eu tenho que descansar hoje? Paulo descansou na sombra. Paulo tinha essa noção exata do que era descansar na sombra. Se tinha alguém que conhecia o Velho Testamento muito bem, chamava-se Saulo de Tarso, fariseu dos fariseus, guardador da lei, fiel guardador da lei. Sabia toda a Torá de cor. Sabia tudo, como ministrar, como ensinar, o que estava querendo dizer aquele texto. Ele sabia muito bem. Mas aqui ele entendeu muito bem o que era descansar no Senhor, dali para frente que ele começou uma nova jornada com Cristo. Como é que é esse descansar no Senhor? Como você entende o descansar no Senhor? Como você tem buscado descansar no Senhor hoje? Lá no Velho Testamento, quando nós olhamos a questão da bênção, é bom a gente entender isso, viu gente, por causa dessas pregações de hoje. Lá no Velho Testamento, bênção era resumida ou era traduzida em quê? Em prosperidade financeira, saúde e outros benefícios para o povo. Isso era bênção. Quando o povo obedecia a Deus, Deus ia e recompensava o povo. Eles venciam as guerras, não tinha para ninguém. Deus batalhava por aquele povo, não tinha para ninguém aquele povo. Hoje, no Novo Testamento, o que significa bênção para nós? O que você tem ideia de bênção? Você continua com a mesma ideia? De Deus vai deixar eu rico, eu vou estar cheio de saúde, vou morrer cheio de saúde. Eu não estou afim de morrer cheio de saúde, por isso que eu como uma picanhazinha com a gordura, aquelas coisas. Então, bênção hoje, irmãos, no Novo Testamento, ela se traduz em presença de Deus na nossa vida. Isso é bênção que o Senhor fala no Novo Testamento. Isso é a maior bênção que o ser humano pode ter na vida, é desfrutar da presença de Deus na nossa vida. E nós estamos precisando disso. Descansar verdadeiramente no Senhor significa desfrutar da presença de Deus. Que quando eu desfruto da presença de Deus, eu tenho paz no meu coração. Eu tenho paz, eu prossigo em paz e desfruto e descanso. Aprenda a descansar no Senhor. Em que sombra eu posso descansar? Lá em Atos 1:8 diz o quê? O texto todo mundo conhece? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cada um de nós aqui, que foi batizado com o Espírito Santo, recebeu poder para ser testemunha viva do Senhor. Para ter essa dinamis dentro de nós. Para aprender a descansar no Senhor. Quando a gente fala descansar, né, a gente já pensa logo lá da galinhazinha, né, com os pintinhos embaixo. O Senhor guarda, o Senhor nos guarda, sim. Ele continua sendo guarda de Israel. Mas Jesus ensinou tanta coisa para a gente poder descansar nele hoje. E a primeira sombra que eu quero compartilhar aqui, rapidamente com os irmãos agora, que eu posso descansar diz respeito àquilo que eu tenho. Essa é a primeira sombra que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos descansar. Ela diz respeito ao que eu tenho. Nós temos a bênção do Senhor na nossa vida.
Irmãos, nós temos a bênção do Senhor na nossa vida. Lá em Efésios 1:3 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, nós já recebemos tudo. Nós já recebemos tudo. E às vezes a gente escuta, né? E até canta a musiquinha, né? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda tem irmão. Aí, ô meu irmão, o melhor profetiza, né? Que são os profetas, né? Que se levantam. Olha, meu irmão, Deus manda te dizer que o melhor dele ainda está por vir, meu irmão. O melhor de Deus não está por vir, não, irmão. O melhor de Deus já veio. Deus já deu o melhor. Jesus Cristo é o melhor. É tudo o que nós temos na nossa vida. Nós precisamos só de Jesus, a bênção dele já está por nós. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados por Deus. Nós temos Jesus Cristo, nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. O sobrenatural de Deus está sobre nós. Caminha junto conosco no nosso dia a dia. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Descansar na sombra significa viver na bênção, e viver na bênção significa desfrutar da presença de Deus na nossa vida. Nós temos a bênção do Senhor, desfrute da bênção do Senhor na sua vida. A segunda descanso que nós temos, a segunda coisa para descansar na sombra, diz respeito ao que eu faço, é a glória de Deus que está sobre nossa vida. A glória de Deus está sobre nossa vida. Hebreus 1:3 diz: o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, o qual, sendo o resplendor da sua glória. Quem é o resplendor da glória de Deus? Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Efésios 1:18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Qual é a herança de Deus nos santos? É Jesus Cristo. Nós temos a herança de Deus, nós temos a glória de Deus na nossa vida. Nós temos a glória de Deus na nossa vida. E como é que essa glória do Senhor é manifesta na nossa vida? Como é que a glória de Deus é manifesta na nossa vida? Irmãos, nós temos o Espírito Santo. E quando Deus nos deu o Espírito Santo, Ele falou que através do Espírito Santo que habita em nós, nós daríamos fruto. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A glória do Senhor é manifesta na nossa vida, através do fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos manifestar isso na nossa vida, para que a glória de Deus resplandeça na nossa vida. A glória do Senhor está sobre nós. E o povo precisa, esse povo que está perdido, e o próprio povo de Deus, precisa ver a glória de Deus na nossa vida. Nós precisamos ver a glória de Deus um na vida do outro, para que o Senhor Jesus seja visto em nós. O nosso descanso consiste em andar na luz, como Cristo andou. Cristo tem que ser visto em nós. Cristo tem que ser sentido através da nossa vida. Nós temos que ser confundidos com Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Alguém já confundiu você com Jesus Cristo? Lá no seu trabalho? Nós precisamos ser esses que manifestam a glória de Deus, para que Jesus seja visto em nós. Desde que as pessoas vejam a glória de Cristo em você. Faça por onde? Deixe o fruto do Espírito ser manifesto na sua vida, para que a glória de Cristo seja manifesta na sua vida. E por último, a terceira sombra que eu posso descansar diz respeito a quem eu sou. A graça do Senhor está sobre a nossa vida. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida. A glória do Senhor está sobre a nossa vida. E a graça do Senhor. Eu posso descansar nessas três sombras. Romanos 6, 14 e 15 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar
Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a graça é para quem aceita a graça. E aceitar a graça do Senhor Jesus, em especial para nós que somos homens, dói muito. Sabe por quê? Porque aceitar a graça do Senhor Jesus implica em rasgar o coração. Implica em abrir o coração, implica em confessar pecados. Implica em dizer quem eu sou, os erros que eu fiz. Implica em mostrar as minhas fraquezas. Implica em confessar tudo o que tem de ruim e começar a nova vida. Isso é aceitar a graça do Senhor Jesus. Nós temos que admitir quem nós somos, e isso dói, isso nos machuca. Mas esse é o efeito da graça na nossa vida. Quando nós entendemos a graça do Senhor, nós agimos dessa forma. Nós paramos de ser esses machões, de ser essas ostras trancadas lá dentro e nos abrimos para o Senhor Jesus. Vocês conhecem muito bem a minha vida, conhecem muito bem o meu testemunho. Eu sou um livro aberto. Eu aprendi muito a confessar pecados, a dizer, se eu estou aqui hoje, irmãos, é pela graça do Senhor Jesus. Eu não tenho ninguém que se compare aqui às coisas que eu fiz no passado. Não tem ninguém que se compare aqui a tudo que eu posso fazer no presente hoje. Se eu descuidar hoje, eu peco e peco ferrenhamente. O que tem me sustentado diante de vocês e diante de Deus é a graça do Senhor Jesus. É a graça do Senhor Jesus que nos sustenta. Não tente ir por outro caminho. Rasgue o seu coração. Aprenda a fazer isso diante de Deus. Essa graça é a graça que te salvou. Essa graça é a graça que te alcançou. Não foi porque você fez nada para Deus, não. Não foi porque você merecia alguma coisa. Eu sempre fui bonzinho, eu nasci num lar cristão. Ou então eu não nasci num lar cristão, mas eu sempre fui uma pessoa de boa conduta. Nada disso interessa para Deus. O que Ele fez por nós lá na cruz foi simplesmente graça. A graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos salvou. E se hoje nós estamos aqui, é por causa dessa graça que é maravilhosa em nossas vidas. Mateus 25, 21 diz assim: e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra no descanso do teu Senhor. Você quer descansar na sombra do Altíssimo? Assuma que a bênção está na sua vida e viva essa bênção do Senhor que já foi dispensada sobre a sua vida. Aceite e transmita a glória de Deus que vive sobre cada um de nós, para que as pessoas vejam a glória de Jesus Cristo e abrace a graça do Senhor Jesus, para nós cada dia vivermos entendendo que se não fosse a graça do Senhor Jesus, eu não vou conseguir o amanhã estar de pé, eu não vou conseguir passar amanhã sem pecar. Eu vou estar de novo caído lá, voltando para aquela lama. É a graça do Senhor Jesus que não permite que eu volte para aquela vida que eu vivia. E que o Senhor nos ajude a viver assim, diante da graça, descansando no poder dEle, descansando. O nosso grande descanso que nós vamos ter, irmãos, é o descanso da glória. Vinde, benditos do meu Pai, entra para o meu gozo, entra para o meu descanso. O nosso descanso está reservado lá para o céu, lá na glória com o Pai. Você quer descansar hoje aqui? Eu sinto te dizer, meu irmão, você pode descansar hoje à noite. Nós vamos sair daqui, nós vamos dar uma descansadinha. Esse é o descanso que você vai ter. O restante, arregace as mangas, mãos a obras. Vamos servir ao Senhor. Vamos ser apaixonados por Jesus Cristo. Vamos sair falando de Jesus para as pessoas. Vamos viver aquilo que Jesus Cristo tem para nós, dentro dessa nossa nova aliança. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela bênção de pertencermos ao Senhor e de ter essa maravilhosa graça sobre nossas vidas, de poder ver a glória do Senhor sendo manifesta através de nossas vidas, Senhor, de ver a bênção do Senhor, ó Pai, a cada dia sendo manifestada em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor já fez tudo isso, Pai, lá na cruz, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido ao nosso entendimento essas coisas, Pai, para que nós vivamos diante do Senhor, no descanso que Jesus descansou,
no descanso que os discípulos descansaram, no descanso que o apóstolo Paulo descansou, no descanso que a igreja primitiva descansou, no descanso que muitos irmãos nossos que estão pagando alto preço nos campos missionários, Senhor, estão descansando. Pai, ensina-nos que o nosso descanso está na glória com o Senhor. Vinde benditos de meu Pai, entra para o gozo do meu descanso. Essa é a promessa do Senhor, ó Pai, que nós possamos viver assim, Senhor, nessa dispensação do descanso do Senhor, da glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.